Convidamos agora, para proferir a sua explanação em nome da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, André Siqueira. Eu vou começar dizendo que um dia desse eu processo a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, porque me deixar falando depois dessas exposições não é fácil, não. Primeiro vou pedir desculpa, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar de falar pela emoção que nos bateu. Décio, você me paga. Vou evocar um poeta paraibano, Chico César. Para viver em estado de poesia, me entranharia nesses sertões de você, para deixar a vida que eu vivia, de ciganias antes de te conhecer, de enganos tristes que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, meu todo se encantaria pelo todo do teu ser, por misturar a meia-noite e o meio-dia, e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo eu queria, a canção do bem-querer. É belo vês o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata e cria. Chega tem vez que a pessoa que namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega tem hora que ri, de dentro para fora, nem fica, nem vai embora. É o estado de poesia. Vivemos dias tão tristes. Vivemos dias em que se confundem os valores da vida com os valores do nascimento e da morte. Equivocamo-nos tentando construir argumentos que salvem os nossos juízos e perdemos na vida o fundamento de viver, de olhar as coisas simples. Quando eu vinha para cá, vim com muita angústia, porque desde que me pediram para falar sobre os dois temas, formado na área de informação, eu me embrenhei pelas pesquisas do assunto e me deparei com a angústia que o Décio já comentou, e eu não vou me alongar nela. Mas uma coisa me surpreendeu de maneira muito incômoda, quando no raciocínio de um estudante de filosofia, eu me pegava no conflito entre o direito à vida, um princípio pétreo da nossa Constituição, e o direito à liberdade, igualmente pétreo em nossa Constituição. De um lado, a ideia de defender a vida e a imposição de ir contra o livre-arbítrio de quem toma uma decisão diferente. E o mais grave, raciocinar em termos destes dois conceitos à luz de uma doutrina de imortalidade. Não foram poucos os dias em que eu, pessoalmente, despertava à noite em conflito. Em conflito de raciocínio. Porque, do ponto de vista pessoal, o assunto está resolvido. Sou a favor da vida e sou contra o aborto. Mas há uma questão que desdobra-se disso daí, que é: até onde vai o meu direito de impor as minhas convicções ao outro? Até onde eu tenho o direito de dizer que, por conta das minhas convicções, que nada tem de crenças,
que são resultado de investigações profundas, de análises longas e demoradas em torno do que é a vida, do que é o homem, de qual é a sua destinação e do porquê de sua existência, resultaram em mim uma convicção clara. A vida não prossegue quando a vida não surge quando a gente nasce e não é interrompida quando a gente morre. O contrário de vida não é morte, porque vida não tem contrário. O contrário de morte é nascimento. Nascer ou morrer são episódios da vida. São alternativas que a gente traz, e isso é o que a doutrina espírita nos ensina e que nós compreendemos com clareza. Mas como? Adentrar o espaço do outro e impor para ele o direito à vida e entrando em um possível conflito com o direito à liberdade. Comecei a investigar um pouco mais detalhadamente a epopeia do assunto. Adentrei-me em uma discussão sobre a natureza da justiça, para identificar os padrões coerentes do que era o justo e o injusto. As considerações em torno do direito natural, uma instituição que concebe que há uma estrutura na natureza que provê o direito a todas as coisas. E a sua contrapartida, o direito nominalista, que entende que as leis se estabelecem como um contrato puramente social e que, por isso mesmo, podem ser alternados de acordo com as circunstâncias. O conceito de que a justiça é uma discussão utilitarista. Justo é a promoção do bem-estar da maioria das pessoas, mesmo que para isso alguns precisem ser sacrificados. Ou a ideia de que justiça é a defesa plena da liberdade. Ou ainda a ideia de que justo é aquele que promove a virtude e que busca, em alguma referência, o conceito do que é a virtude. Para nos depararmos com o conceito da justiça espírita, que não separa a lei de justiça em uma lei única, compreendendo-a como uma lei de justiça, amor e caridade. Ainda estava perdido nas dificuldades dos raciocínios. Depois eu vou deixar para vocês a apresentação que nós fizemos e que foi cancelada ontem à noite, quando eu vinha para cá. Cancelada porque, ainda depois do embarque, eu estava me degladiando com alguns problemas de raciocínio. E confesso a vocês que a minha angústia foi de tamanha monta, porque não era mais uma questão de convicção, era uma questão de posicionamento social. Era uma questão de indignação, como diz o Décio, mas de uma indignação que precisa saber respeitar todos os aspectos da questão. E ontem, já às 9h45, dentro de um avião em pleno voo, eu fechei os olhos e fiz a única coisa que eu podia fazer. Elevei o meu pensamento a Deus em uma súplica muito sincera. Meu Pai. E quando eu disse meu Pai, me ocorreu que a inteligência suprema é também causa primária de todas as coisas. E eu tive que acrescentar à minha oração, minha mãe. Estou diante de um conflito, porque para mim não há dúvidas de que eu devo defender a vida. Para mim não há nenhuma dúvida sobre qual o procedimento eu devo adotar.
mas encontro-me diante de um conflito de como impor o meu conceito àqueles que não concordam comigo. E pedi, da intimidade da minha alma, para que eu não me perdesse nos labirintos obscuros do raciocínio. E em resposta à minha oração, eu não sei exatamente dizer para vocês quem foi, mas a verdade é que aproximou-se de mim um espírito que me abraçou e me disse: meu filho, os caminhos do raciocínio estão te levando a um caminho obscuro e difícil. Estás tão interessado em compreender os meandros da justiça, não do direito, que te esquecestes da lei de justiça, amor e caridade. O Espiritismo nos apresenta uma visão realística. De um ponto de vista filosófico, a posição espírita é ontológica. Existe uma realidade que independe da sua crença. É igualmente uma posição fenomenológica. Embora a realidade exista, a sua condição de compreender e perceber a realidade é limitada. E o exercício da vida é um longo empreendimento de conhecimento em que a psique mergulha na carne com o propósito de compreender e exercitar a lei de justiça, amor e caridade que rege o universo, para extrair destas experiências a formação de sua própria capacidade de agir no universo, para alçar-se à condição de co-criador, para tornar-se igualmente poeta. Poiesis em grego significa criação. Para tornar-se o poeta que exerce na existência um papel, não precisamos apenas raciocinar, mas precisamos compreender. E compreender significa abrir os limites da percepção. Quando compreendemos esta fundamentação, nos vemos diante de algumas posições muito curiosas. Ou o espírito é uma quimera, um epifenômeno, a doutrina materialista que nos diz que nós nos enganamos em nossas perquirições a respeito de um mundo espiritual dogmático e inexistente, e, portanto, o tempo se encarregará de matar as nossas convicções, porque errôneas. Ou então, a existência do Espírito reassumirá o papel de fundamento, de entendimento da realidade das coisas pelo próprio desenvolvimento do dia a dia. Não devemos temer, Décio. Não devemos temer. Como a angústia que o Décio expressou foi minha durante algum tempo, e eu tenho certeza que é de algum de vocês que às vezes olha para o mundo e diz assim: meu Deus, se foi para desfazer, por que fez? Eu estava em Brasília com 4 meses de uma angústia profunda desta natureza. E um companheiro do Rio Grande do Norte me enviou uma mensagem espiritual que um antigo evangelizador meu
remeteu para mim através de um médium no Rio Grande do Norte. Aderson Lourenço de Araújo, que havia sido meu evangelizador, era um homem de uma integridade moral ímpar, mas que conseguia aliar a profundidade da visão de análise das coisas com uma afetividade enorme. E para completar, era um homem que tinha uma alegria espontânea e sabia transformar as dificuldades em alegria. Começou ele me dizendo na mensagem que Deus permanece sustentando o universo. Descreveu as estruturas das leis, mostrou que a sucessão das qualidades de pensamento que se desdobram no universo se constituem experiências diversas de formação da nossa verdadeira natureza. Salientou que diante da condição da sabedoria divina que consegue extrair a perfeição do caos e mesmo da prática do mal consegue extrair a formação do bem ao longo do tempo, evocou-me para que confiasse na providência divina e me recordasse que a nau da terra continua sob a direção do Cristo, que a governança espiritual do Brasil se mantém sob a tutela do anjo Ismael, que a direção do Rio Grande do Norte permanecia sob os auspícios de Aurélio Agostinho, e que por isso mesmo, concluía o amigo espiritual, era muito justo que eu cuidasse da minha vida. E quando ele dizia isso, ele queria dizer o seguinte: não queira resolver os problemas de Deus. Recordemo-nos que quando Deus se manifesta é a última palavra. Porque quando Deus age, não há mais correção. A manifestação divina é, portanto, a última. E nós deveremos saber esperar por elas. Em 1884, a 1.600 quilômetros da costa da Europa, nos mares do Atlântico Sul, naufragou o navio mercante chamado Mignolet. Os sobreviventes do navio contavam-se em número de apenas 4. Num bote estavam o capitão, o primeiro oficial, um marinheiro, todos 3 com família, homens nobres, reconhecidos por sua perseverança e bondade. E um quarto, o taifeiro, um menino de 17 anos que era órfão. Durante 20 dias, eles permaneceram à deriva. No terceiro dia, capturaram uma tartaruga, mataram-na e sobreviveram alimentando-se dela durante apenas 2 dias. Com o que retiraram dela, conseguiram chegar até o 18º dia. Desesperados com aquilo, porque no meio do mar não se morre apenas de fome, mas principalmente de sede. Desesperado, o jovem taifeiro, de 17 anos, órfão, bebeu água do mar e começou a passar mal. E então, à noite daquele 18º dia de desespero, eles fizeram uma pequena reunião e o capitão sugeriu que se sorteasse o nome de alguém. E aquele sorteado deveria ser sacrificado para que os outros 3 pudessem comer. A repulsa foi geral. Não se aceitou aquilo. E eles então passaram o 19º dia em estado de completo desespero.
Enquanto o jovem taifeiro estava sentado num canto do barco, atormentado com a desidratação, o primeiro oficial gritou: "O navio!" E ele levantou-se, olhou de lado e, ao virar a cabeça, foi batido na cabeça com os remos do barco pelos outros dois, que então se alimentaram dele. A discussão que isso suscitou nos tribunais ingleses, quando eles foram resgatados e levados a julgamento, dizia respeito à responsabilização. A discussão em pauta reflete precisamente o posicionamento utilitarista de um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, que discutia que justiça é você promover o bem-estar da maioria. Se algumas pessoas acham que a relação entre o problema do bem-estar e do mal-estar leva ao sacrifício de alguns, então vale a pena sacrificar alguns em torno disso. São muitos os conceitos em torno disso. A Philip Morris, uma empresa de tabaco atuante em toda a Europa, no ano de 1982 fez uma pesquisa na República Tcheca, onde ela tinha uma penetração muito grande, porque começava aquela época uma discussão sobre o aumento do custo dentro dos sistemas de saúde tchecos em virtude do tabagismo. E ela fez uma pesquisa muito interessante. Ela mostrou que se iniciasse uma campanha contra o tabagismo, a quantidade de pessoas que morriam por conta do tabaco iria diminuir. E, portanto, os custos do Estado com saúde iriam aumentar. E ela apresentou um número interessante. Cada pessoa que morre de tabaco economizava ao Estado tcheco 1.500.000 unidades de dinheiro. O repórter que anunciou a pesquisa concluiu o anúncio dizendo uma coisa muito intrigante. Disse assim: até ontem, a empresa de tabaco era acusada de matar as pessoas. Hoje eles se gabam disso. Quem lembra do Ford Corcel? No Brasil tivemos o Corcel 1 e o Corcel 2. Um carro super interessante que tinha um problema de estrutura muito grave. Como o motor dele ficava atrás, qualquer problema de colisão ou qualquer incêndio dentro do carro ocasionava morte por queimaduras ou queimaduras muito graves nos que estavam dentro do carro. A Ford Internacional sabia do assunto, isso não era apenas no Brasil, era no mundo inteiro, onde haviam se vendido 153 milhões de unidades daquele coisa. Ao descobrir o erro, eles fizeram um cálculo muito interessante. Qual era o custo de corrigir o problema? $11,5 por carro. Vamos arredondar para 10. Com 153 milhões de unidades vendidas, o custo é fácil de calcular. Mas eles fizeram um outro cálculo. Eles pegaram um índice produzido por uma agência norte-americana de quanto valia uma vida. E o valor era de $2,7 milhões. E eles colocaram isso numa conta muito simples. É mais barato a gente consertar os carros ou pagar pelos que morreram ou ficaram danificados. E concluíram que era mais barato pagar por aqueles que morreram. É o chamado risco calculado. Se nós raciocinamos em termos utilitaristas, se nós pensamos as coisas deste ponto de vista, nos equivocaremos sempre. Não é o bem-estar geral
que pode ser visto desse ponto de vista. Também precisamos pensar no bem-estar individual, mas até que ponto vai a liberdade do indivíduo nas suas escolhas? Imaginemos uma situação meramente hipotética. A sua mãe tem Alzheimer. Faz 2 anos que ela não se lembra de quem ela é. Você já pediu a outorga dos direitos civis dela porque ela está incapacitada de tomar decisões. Quanto vocês me pagariam para matá-la? Porque ela já não é mais uma pessoa, ela não tem mais consciência, ela não lembra quem ela é, ela não sabe nem quem é você. Não é melhor para a sociedade que a gente tenha o direito de eliminá-la? Não é mais barato para os nossos custos? Não é mais humano? Já que ela mesma não pode tomar a decisão, por que nós não tomamos a decisão para ela? E se esse tipo de discussão nos empolga, é porque nós estamos presos no raciocínio do que é justo. Mas nos esquecemos do que é bom. Nos esquecemos do que significa o amor. Nos esquecemos de ver as dificuldades. Quando vejo os índices alarmantes das meninas que morrem pelo aborto, me constrange o coração. Pelo que tem feito o nosso Estado, pelo que eu tenho feito com o meu silêncio. Me dói o coração, porque a gente ainda não conseguiu fazer barulho suficiente para que a vida seja efetivamente considerada. Mas não consigo criminalizar alguém que matou o próprio filho e trazer para mim o direito de julgamento, e não estou fazendo apologia do aborto. Estou refletindo à luz da justiça divina. A mulher, Senhor, foi pega em adultério, perguntou Pedro a Jesus. Ela não estava errada? A lei não a condenava? Não é apenas uma convenção. A lei divina está no código divino, não adulterarás. Eram os raciocínios humanos interrogando a consideração divina. Está lá a Boa Nova, escrito de Humberto de Campos. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, por acaso tu achas que os sofrimentos dela já não são suficientes? Tu acreditas que ela estaria perdida, abandonada a ela mesma? O que eu disse a ela? Arrepende-te, minha filha. Vai e não tornes a pecar. João Batista gritava no Rio Jordão: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A gente achava que era uma discussão no tempo. A palavra arrependimento, no aramaico, ela tem uma tradução muito curiosa. Ela significa voltar com uma tristeza alegre. Em grego fica mais fácil, metanoia. Aquilo que se aprende depois da experiência. Arrepender-se significa compreender o erro. Mas se nós conseguirmos evitá-lo, se nós conseguirmos fazer com que o erro não precise ser cometido, nós estaremos ampliando a nossa capacidade de afeto. E como podemos fazer isto? Ame. Mas ame de verdade. Se você está diante de alguém que está pretendendo cometer um aborto, ame essa pessoa. Se você puder falar
e argumentar junto aos legisladores que pretendem a legalização, mais do que isso, o incentivo para tornar com que os profissionais, contrariando a sua própria consciência, sejam obrigados a matar porque o outro tem uma convicção do que está acontecendo. Ame. Mas o seu amor deverá expressar-se em caridade, em criação, em atitude de possibilitar que a vida se exprima continuamente. Vamos reler Chico César como sendo o encontro do ser com a plenitude da vida. Vamos entender o que significa esse estado de poesia. Esta capacidade de viver a vida em plenitude pela compreensão intelectual, afetiva, mas sobretudo atitudinal, que o conhecimento espírita nos traz. E se nós não podemos exigir do outro que tenha uma atitude coerente, exijamos de nós mesmos. Tenhamos a convicção de que quem ama sempre pode mais do que quem simplesmente compreende. Para viver em estado de poesia, me entranharia nesses sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de ciganias antes de te conhecer, de enganos tristes que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia, menos dia, meu todo se encantaria pelo todo do teu ser. O que nós precisamos é de amor. E o amor não se faz discursando. O amor não se faz argumentando. O amor se faz amando, agindo. Tenhamos isso como horizonte e não nos enganaremos. Que Deus nos abençoe.